Como era sobreviver ao inverno nos oceanos, em noites escuras, vento cortante, chuvas e nevascas. Sem cobertor seco, sem casacos térmicos, só o frio, o sal e a madeira gelada sob o corpo. Hoje, vamos revelar os segredos, os improvisos e os sacrifícios de quem desafiou o frio e escreveu a história com o próprio corpo. Ao pensar em grandes viagens como as de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou Fernão de Magalhães, muitos imaginam mares tropicais, sol escaldante, coqueiros ao longe. Mas isso é só parte da história. As rotas portuguesas, espanholas e mais tarde inglesas e holandesas também passavam por zonas de clima extremamente frio. As embarcações cruzavam regiões como o norte do Atlântico, próximo à Bretanha, Irlanda e Mar do Norte, a costa sul da África durante o inverno austral, o Atlântico Sul, com ventos gelados e mar bravio, Eno, caso das voltas ao mundo, áreas próximas ao extremo sul das Américas. Essas regiões não perdoavam. E o frio do mar é diferente do frio da montanha ou da cidade. Ele é úmido, constante, invisível e penetra nos ossos. Em alto mar, não havia abrigo verdadeiro. Os marinheiros raramente tinham acesso aos poucos compartimentos fechados, reservados aos capitães, oficiais ou cargas valiosas. A maioria dormia, no convés, ao relento, nos porões, entre barris e umidade, em redes de pano, quando havia, ou simplesmente no chão da embarcação, com o que tivessem para se cobrir. Sem isolamento, com pisos de madeira congelados e correntes de ar constante, o frio era tão presente quanto o sal ou o vento. Documentos da época relatam casos de marinheiros com barba congelada, roupas endurecidas pela geada, dedos enegrecidos e corpos que literalmente endureciam durante a noite. Muitos não acordavam no dia seguinte. Se você acha que o segredo era vestir uma boa jaqueta, esqueça. A realidade era outra. As roupas dos marinheiros variavam conforme a nacionalidade, o poder aquisitivo e o tipo de expedição, mas, em geral, eram feitas com os materiais mais rústicos e baratos disponíveis. O tecido mais comum era a lã grossa, muitas vezes reaproveitada, remendada ou reciclada. A lã, diferente do algodão ou do linho, tem uma propriedade que a tornava valiosa no frio. Ela continua isolando o corpo mesmo quando molhada. Marinheiros vestiam camisas largas de linho ou algodão cru. Enrolavam-se em mantos, panos velhos ou peles de animais. Uma técnica pouco conhecida, mas muito usada. Engordurar as roupas com gordura animal. Sim, untavam os tecidos com banha, sebo ou óleo de peixe, criando uma camada repelente à água e ao vento. Claro que isso criava um problema colateral. As roupas cheiravam mal, atraíam insetos e, com o tempo, emboloravam ou apodreciam. Mas quando a escolha era cheirar mal ou congelar, a decisão era fácil. As botas eram escassas. Muitos usavam apenas sandálias de couro cru ou embrulhavam os pés em panos, criando verdadeiros sacos térmicos improvisados. As mãos eram protegidas com luvas costuradas manualmente, quando havia, ou com pedaços de tecido enrolados como ataduras. E a cabeça? O calor corporal se perde em boa parte por ali, e os marinheiros sabiam disso. Usavam gorros de lã, chapéus de couro ou simplesmente enrolavam o que tinham em volta da cabeça e do pescoço, mas mesmo assim, o frio vencia muitas vezes. Se você acha que os navios da Era das Navegações tinham algum tipo de sistema para aquecer seus tripulantes, pode esquecer. Não havia lareiras, nem fornalhas seguras. Na verdade, ter fogo em um navio de madeira era quase um crime, ou uma tragédia em potencial. A bordo das naus e caravelas do século XVI, o fogo era monopolizado pela cozinha quando existia, e ainda assim o fogo precisava ser pequeno, contido em caixas de pedra, areia ou ferro. Locais seguros para esse fogo eram os chamados fogareiros de bordo, estruturas simples muitas vezes feitas com tijolos soltos ou pedaços de cerâmica, onde se acendia um braseiro pequeno, quase sempre na popa.
ou em algum canto isolado do convés. Mas esse calor era apenas para cozinhar. E raramente era permitido durante tempestades, ventos fortes ou no meio da noite. Então, o que restava para os marinheiros? 3 únicas fontes de calor: o próprio corpo. A principal forma de se manter aquecido era com o próprio calor corporal. Por isso, os marinheiros dormiam juntos, encolhidos em grupos, tentando reter calor sob lonas, trapos ou barris vazios. Camadas de roupas e trapos. Como já vimos, quanto mais camadas, melhor. Roupas secas eram ouro, por isso, quando o tempo permitia, expunham-nas ao sol ou ao vento para secar. Bebidas alcoólicas, vinhos baratos, rum, aguardente e vinagre eram consumidos para aquecer o corpo por dentro. Mas havia um problema. O álcool dilata os vasos sanguíneos, dando uma falsa sensação de calor, o que, na verdade, acelera a perda de temperatura corporal. Muitos marinheiros beberam demais tentando se aquecer e não acordaram na manhã seguinte. Imagine tentar dormir diretamente sobre um convés de madeira, encharcado de água do mar, com vento constante e sal impregnado por todo lado. Com o frio da noite, a madeira congelava. Em mares como o Atlântico Norte ou em passagens próximas à Antártida, há registros de geada se formando sobre os mastros e nos cabelos dos marinheiros. E como se isso não bastasse, a umidade constante criava um ambiente propício para doenças respiratórias, fungos, escorbuto e o temido febrão, como chamavam as febres sem explicação. Para alguns capitães, o frio era um teste de resistência, e a morte de marinheiros por hipotermia era quase rotina. Substituíam-se os corpos com novos recrutas no próximo porto. Cruel, mas real. Comer bem em alto mar já era difícil. Agora imagine tentar manter o corpo funcionando no frio, comendo bolachas duras, carne salgada e água barrenta. A alimentação a bordo era básica, repetitiva e, na maioria dos casos, fria. As refeições quentes só aconteciam se o mar estivesse calmo, o fogareiro estivesse acessível e o cozinheiro ainda tivesse algo decente para preparar. O cardápio padrão do frio, os alimentos mais comuns. Incluíam biscoito naval, ou hardtack, uma bolacha dura como pedra, feita de farinha e água sem fermento, carne salgada ou seca, de boi, porco ou peixe, leguminosas secas, feijões, grão de bico, queijos curados, vinho ralo ou vinagre diluído em água para desinfetar. Em dias bons, podiam fazer ensopados com água do mar, desaconselhável mas comum, sopas de feijão com carne seca, mingaus de farinha ou aveia quando disponíveis, e claro, quando as provisões acabavam. Comiam o que tinha. Mas o objetivo de uma refeição quente não era só matar a fome, ela aquecia o corpo. Era uma forma de resistência mental ao frio, ao medo, à solidão. Quando cozinhar era impossível, os marinheiros usavam truques como guardar porções quentes de manhã dentro das roupas, para manter o calor durante o dia. Ferver água e misturar com vinagre ou vinho, bebendo em goles pequenos ao longo da noite. Mastigar especiarias, como cravo ou gengibre, para ativar a circulação. Isso quando havia. E havia até crendices. Alguns acreditavam que beber caldo quente e dar 3 passos de costas espantava o frio da morte. Outros dormiam com uma colher de ferro nas mãos para atrair o calor do barco. Em resumo, comer era sobrevivência, mas comer quente no frio do mar era um milagre, e um milagre que poucos podiam repetir todos os dias. A bordo das naus e caravelas, o frio não era um incômodo, era um assassino invisível. Não fazia barulho, não dava aviso e não tinha misericórdia. A hipotermia acontecia em silêncio. Começava com tremores. Depois vinha a confusão. Os olhos perdiam o foco, os dedos endureciam e em poucas horas o corpo adormecia. E não acordava mais. Não era preciso uma nevasca. O vento constante, a roupa molhada e a exaustão física bastavam para que muitos sucumbissem. Relatos de bordo falam de marinheiros, encontrados mortos
encolhidos entre barris, como se estivessem dormindo, com as pálpebras congeladas e a barba coberta de gelo, que, ao levantarem de manhã, deixavam pedaços de pele grudados na madeira do convés. Não havia cobertores térmicos, remédios ou socorro. E quando alguém morria, o ritual era simples. O corpo era enrolado em um pano e jogado ao mar, sem caixão, sem oração. A viagem continuava. O frio constante enfraquecia o corpo, e isso abria as portas para doenças como pneumonia, a maior causa de morte a bordo nos meses frios. Gangrena nos dedos, nas orelhas, nos pés, quando o sangue deixava de circular, e havia o febrão naval, uma mistura de febre, dor nos ossos e delírio. Ninguém sabia explicar. Alguns diziam que era a maldição do vento frio, outros que era o castigo por ter deixado a terra. O que se sabe é que a cada expedição perdiam-se dezenas de homens, e os sobreviventes voltavam, transformados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Apesar de tudo, muitos marinheiros sobreviveram e escreveram com o próprio corpo o começo da globalização, das rotas, dos impérios. Mas como? Não foi com tecnologia, foi com instinto, companheirismo, improviso e uma resiliência que não se ensina, só se aprende vivendo. Os homens que enfrentaram o mar não tinham nomes conhecidos, não eram nobres, eram anônimos, mas foram eles que, com mãos rachadas e corpos cobertos de trapos, cruzaram os oceanos e mudaram o mundo. E é por isso que contar a história deles importa, porque ela é feita de frio, dor, mas também de coragem silenciosa. Hoje nos protegemos do frio com jaquetas, calefação e edredons de pena. Mas por séculos foram homens como esses que desafiaram as águas congelantes e abriram as veias do mundo moderno. Se esse vídeo te ajudou a enxergar os bastidores da história com outros olhos, já deixa seu like aí embaixo. Isso aquece o canal mais do que qualquer lareira. Compartilha com alguém curioso por história e se inscreve, porque a maré da história está cheia de descobertas ainda não contadas. Até o próximo embarque.